Olá, bem-vindos! Hoje é segunda-feira, 19 de maio de 2025 e essa é a nossa segunda edição do dia. E o nosso foco hoje são as fontes sobre Gaza, especificamente as denúncias de crimes de guerra por parte de Israel e, claro, a questão da resposta internacional ou a falta dela. Exato. As fontes pintam um quadro que chamam de retrato brutal do colapso moral da política internacional em 2025. Uma descrição forte, né? Muito. Falam de civis expostos a uma violência extrema, desumanização. A gente vai se basear aqui em relatórios de organismos internacionais, médicos, agências de direitos humanos e também da imprensa. Sim, e a gravidade do que está documentado é inegável. É fundamental a gente olhar para os fatos mesmo, né? As violações do direito internacional que estão sendo relatadas. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso. Começando por um ponto que é, terrível. O uso da fome como arma de guerra. As fontes indicam que, desde março de 2025, Israel impôs um bloqueio descrito como total à faixa de Gaza. Isso significa cortar acesso a comida, água, combustível, medicamentos. Essencialmente, tudo que é básico para a sobrevivência. Exato. E os números são, chocantes. O Programa Mundial de Alimentos, o PMA, está com estoques esgotados, padarias fechando. Sim, eu vi isso. A classificação da fase de segurança alimentar, o IPC, alertou para 500 mil de pessoas em risco de fome catastrófica. 500 mil. É um número absurdo. E tem mais. Unicef e PMA falam de mais de 70 mil crianças e umas 17 mil mães sob ameaça de desnutrição aguda. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, confirmou que pelo menos 57 crianças morreram de fome. Mortes por inanição em 2025. E não só fome diretamente, né? As fontes da OMS também mencionam mortes por desidratação, infecções, coisas que seriam evitáveis com acesso a recursos básicos. E é aqui que entra a classificação dessa prática, né? O que é fascinante no sentido técnico e trágico, claro. Como assim? Organizações como a Human Rights Watch, a Oxfam, elas são citadas nas fontes, né? Elas classificam esse uso deliberado da fome contra civis como um método de guerra. Um método de guerra. Exato. E isso, pelo direito internacional humanitário, é um crime de guerra. Ponto. E já havia um precedente, certo? Sim, bem lembrado. As fontes mencionam que o Tribunal Penal Internacional, o TPI, já tinha emitido mandados de prisão lá em novembro de 2024. Contra Netanyahu e Gallant. Isso, justamente por acusações de crimes de guerra que incluíam o uso da fome. Então, o que a gente vê agora parece ser uma intensificação grave do que já era investigado. Ok, então temos a fome. Mas a situação, infelizmente, fica ainda mais perturbadora quando a gente olha para os relatos de ataques diretos a civis, com um foco que gela a espinha. Crianças. Os testemunhos dos médicos. Exato. Tem fontes como uma compilação da Al Jazeera com testemunhos de médicos voluntários, muitos americanos que estiveram lá. E o que eles descrevem? Eles descrevem um padrão, sabe? Um padrão consistente e horrível. Crianças sendo alvejadas de forma precisa. Precisa? Como assim? Na cabeça ou no tórax, por drones armados ou aqueles quadricópteros. Tiros cirúrgicos, então? Parece que sim. As fontes citam exemplos. Mira, uma menina de 4 anos, atingida na cabeça por um drone. Meu Deus. Outro relato fala de um bebê atingido na cabeça enquanto mamava. Crianças com mandíbulas estilhaçadas. Jovens baleados no coração segurando bandeiras brancas. Segurando bandeiras brancas. Sim, tem um caso de um menino de 13 anos, baleado várias vezes, mesmo com a bandeira branca. E o irmão dele foi tentar ajudar e foi atingido também. Outro, um menino de 3 anos e os primos alvejados quando foram buscar frutas. São relatos muito difíceis. E não são só os médicos voluntários. A Associated Press também reportou, num único dia agora em maio de 2025, pelo menos 22 crianças mortas em ataques aéreos. E o que chama a atenção nesses relatos médicos, e as fontes reforçam isso, é a ênfase na intencionalidade. Eles usam essa palavra. Claramente intencionais. Não acidente de guerra, então. Pela descrição deles, não. Falam de algo sistemático, diário, com padrões de ferimentos que se repetem,
Cabeça, tórax, abdômen, não parece aleatório na visão deles. Sistemático e diário. E aí entra outra organização, a Defense for Children International Palestine, também citada nas fontes. Eles classificam isso como práticas deliberadas, sistemáticas. Um ataque direto à geração futura palestina, nas palavras deles. É uma acusação gravíssima. Sem dúvida. E a consistência desses relatos, vindo de médicos no local, de agências internacionais, é o que dá tanto peso a essas denúncias, né? Então, o que temos aqui com base nessas fontes que analisamos para hoje são alegações muito sérias, muito detalhadas sobre o uso da fome e sobre ataques direcionados a civis com foco em crianças. Caracterizados como sistemáticos, intencionais por observadores e organizações internacionais no terreno. Exato, é muita coisa para processar. Com certeza. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Tem muito mais para a gente discutir, especialmente sobre a resposta internacional e as implicações mais amplas de tudo isso. Faremos um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Olha, agora a gente vai mergulhar numa camada talvez mais complexa dessa situação toda em Israel e Gaza. Porque além, da tragédia humanitária que a gente acompanha, que não para de crescer, as fontes que a gente analisou aqui sugerem outra coisa. Sugerem que a própria continuidade da ofensiva em Gaza acabou virando uma peça-chave para a sobrevivência política do Benjamin Netanyahu lá dentro. Exatamente. É uma conexão, assim, perturbadora, mas que aparece forte nos materiais. Porque quando a gente viu os combates recomeçando, logo depois daquela trégua que foi tão curta, já dava para sentir, que tinha algo mais ali. Algo além da resposta militar pura e simples aos ataques de 7 de outubro. Sim, sim. E, olha, as reportagens que a gente viu, por exemplo, do Haaretz, elas desenham bem essa dinâmica. Manter a guerra ativa parece ter sido, assim, fundamental para o Netanyahu conseguir segurar a coalizão dele unida, sabe? Aquela com a esquerda-direita, né? Principalmente. Esses partidos são cruciais para ele. E tem um exemplo claro: a aprovação do orçamento. Essa aprovação evitou que tivesse eleição antecipada, que era algo que o Netanyahu, temia bastante. E ela só passou por causa da volta dos combates e do apoio desses setores mais radicais. A guerra virou, um pilar político para ele. Quer dizer que, enquanto a gente recebe notícias, da Reuters, do The Guardian, mostrando aquele cenário terrível em Gaza, ele está falando de, mais de 53 mil mortos desde maio de 2025, hospitais que não aguentam mais, Rafah cercada, ajuda humanitária bloqueada. Enquanto tudo isso acontece, lá nos bastidores do poder em Israel, o jogo político continua pesado. É isso. É o que tudo indica, sim. É como se fossem duas realidades correndo em paralelo, sabe? De um lado, essa devastação em Gaza, o desespero das famílias dos reféns, ainda tem 58 lá, pedindo negociação e parece que ninguém ouve. E do outro lado, Netanyahu travando uma batalha política interna intensa. Algumas fontes até falam de manobras para enfraquecer figuras que são vistas como críticas a ele. Que tipo de manobra? Bom, um caso que chamou atenção foi a pressão em cima do diretor do Shin Bet, o Ronen Bar. A agência de segurança interna. Isso. Parece que aliados do primeiro-ministro estão tentando meio que colocar culpa nele pelas falhas de segurança que permitiram os ataques lá de outubro. Entendi. Uma forma de tirar o foco do próprio governo, talvez. Isso se espalha para outras áreas. Eu lembro daquela polêmica toda da reforma judicial antes da guerra. Tem total conexão à procuradora-geral, que é justamente quem supervisiona o processo de corrupção contra o Netanyahu. Sei. Também está sentindo essa pressão. Os relatos tanto do Haaretz quanto do Middle East Eye sugerem que essa crise de segurança está sendo usada quase como um pretexto, sabe? Uma justificativa para retomar aquela agenda antiga de enfraquecer os freios e contrapesos democráticos. A Suprema Corte é o principal alvo, E qual seria o objetivo final disso tudo? Olha, segundo essas análises, parece ser se blindar politicamente e, talvez o mais importante, evitar que investigações mais sérias sobre as falhas que levaram aos ataques avancem muito. Faz sentido. E o cenário internacional ajuda nisso? Parece que o mundo está olhando para outros lugares também, Sem dúvida.
A percepção geral é que a pressão externa diminuiu um pouco, especialmente a dos Estados Unidos, agora com a administração Trump, que parece mais focada em outras questões, né? Rússia, Ucrânia. Essa, digamos, menor vigilância internacional acaba dando mais espaço para o Netanyahu seguir com essa estratégia interna dele, mesmo que isso signifique desgastar instituições. É impressionante ver essa rede se formando. A guerra, com esse custo humano gigantesco, sendo usada quase como uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para consolidar poder, para calar críticas internas. A gente ouve falar até de reservista se recusando a servir, né? Por objeção de consciência. E para adiar qualquer tipo de acerto de contas pelas falhas de segurança que aconteceram. Precisamente, é uma estratégia onde a crise externa serve para alimentar a política interna. Mas quem paga o preço não é só a população em Gaza, né? As próprias instituições democráticas de Israel sofrem um desgaste enorme, a sociedade fica mais polarizada e a prestação de contas? Bom, essa fica para depois, para um futuro incerto. A urgência da guerra acaba dominando tudo agora. É uma dinâmica complexa e, francamente, bem preocupante. Fica essa reflexão sobre as consequências disso tudo a longo prazo, né? Para a própria democracia israelense. Bom, vamos fazer agora a nossa última pausa. Não saiam daí, a gente volta em instantes para a parte final desta análise. De volta com o podcast. Olha, nessa última parte da nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa questão, assim, bem complexa e cada vez mais visível, né? É a crescente ruptura dentro da própria comunidade judaica global, especialmente entre os mais jovens, sabe? Em resposta à ofensiva israelense em Gaza. Estamos vendo um número significativo de judeus denunciando o que eles consideram, e usam essa palavra forte, um genocídio palestino. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. A ideia de que exista uma divisão interna sobre as ações de Israel não é, totalmente nova, mas a intensidade e principalmente a visibilidade disso, vindo da juventude, nossa, parece que atingiu um outro patamar, né? Exatamente. E o que é fascinante aqui, eu acho, é como essa tensão atual, ela ecoa debates históricos dentro do próprio judaísmo, sabe? A historiadora Arlene Clemesha, por exemplo, ela resgata tradições judaicas lá do final do século XIX, início do XX, como o Bund, né? Que defendiam uma autonomia cultural na diáspora e, olha só, se opunham ao projeto sionista de um Estado nacional na Palestina. Havia uma diversidade, entende, de projetos políticos judaicos que a narrativa sionista, que se tornou predominante, especialmente depois da Segunda Guerra, acabou meio que ofuscando. E essa reemergência de vozes críticas está bem concreta hoje em dia. A gente viu protestos como o da Jewish Voice for Peace lá em frente à Bolsa de Valores de Nova York. Sim, em outubro de 2024, né? Que deu muita repercussão. Muita. Resultou em prisões, mais de 200 pessoas, eu acho, e os ativistas ali exigindo o fim do apoio dos Estados Unidos a Israel e denunciando o genocídio. E as universidades também, né? Viraram centros desses debates. A NYU, por exemplo. Estudantes judeus ali na linha de frente. Teve até aquele caso do estudante Logan Rosos, que teve o diploma suspenso em maio de 2025, agora há pouco. Nossa, por quê? Porque ele chamou a situação em Gaza de genocídio no discurso de formatura dele. Imagina. Pesado. E isso nos leva a um ponto crucial, a forma como essas críticas são recebidas, né? Há uma estratégia, que é apontada por críticos, por acadêmicos, de tentar equiparar antisionismo, que é a crítica ao projeto político sionista, com o antissemitismo. Ah, sim. Aquela confusão que tentam fazer. Exato. Usando definições como a da IHR, a Aliança Internacional para a Recordação do Holocausto. A crítica a essa abordagem é que ela busca, no fundo, silenciar questionamentos legítimos às políticas do Estado de Israel, sabe? Confundindo tudo com preconceito contra judeus. Tem pesquisadores alertando que isso pode restringir a liberdade de expressão, o debate público. É uma linha tênue. E mencionou também o uso político da memória do Holocausto para blindar Israel de críticas, né? Sim.
Esse é um elemento central nessa dinâmica toda, muito delicado. E o impacto disso vai além dos campi e dos protestos, certo? Eu imagino que atinge as famílias, as comunidades. Com certeza, jovens judeus relatando hostilidade por desafiarem a narrativa dominante dentro da própria comunidade. É bem sério. E parece que tem um reflexo na opinião pública mais ampla também, né? Aquela pesquisa Gallup de março de 2025. Isso. Mostrou o menor índice de apoio a Israel nos Estados Unidos em 25 anos, enquanto a simpatia pelos palestinos atingiu um recorde. É um dado forte. E movimentos como o Not in Our Name, não em nosso nome, e o lema Nunca Mais é Agora, ganham muita força, né? Ressignificando aquela promessa do pós-holocausto. Exatamente. E essa crise de consciência toda, ela levanta questões sobre o futuro, né? Diante da inviabilidade prática da solução de 2 estados, principalmente por causa da expansão dos assentamentos, aí ressurgem propostas como a de um estado único, binacional, democrático, com direitos iguais para judeus e palestinos. Inspirado em modelos como o sul-africano pós-apartheid, e nas ideias de intelectuais como Edward Said. Sim, por aí, o que implicaria, claro, o fim do caráter étnico exclusivo do Estado de Israel. É uma mudança profunda. Então, a discussão central, no fim das contas, não é só sobre a Palestina. É sobre o próprio futuro da identidade judaica, sabe? E a necessidade de talvez reatar com valores históricos de justiça, de solidariedade. Fica a reflexão, então. Como uma identidade e uma memória histórica tão marcadas pela busca por justiça podem lidar com acusações tão graves no presente e vindas de dentro da própria comunidade? É uma questão profunda mesmo, sobre identidade, política, ética, mexe com muita coisa. É isso por hoje, pessoal. Muito obrigado pela companhia aqui no podcast. Lembrem-se que a gente está no ar de segunda a sexta às 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E também aos sábados, ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima.